E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, provavelmente já deve me conhecer do atendimento que a gente fez no WhatsApp. E no vídeo de hoje será a parte do tutorial de como instalar o seu kit streamer adquirido aqui com a gente na TG Arts, ou até mesmo você que recebeu esse vídeo apenas para entender da configuração das overlays da sua live, sinta-se à vontade para quaisquer que sejam os casos, tá bom? Esse vídeo aqui ele serve para configuração de qualquer kit adquirido com a gente, seja o Kit Streamer Complete, ou Premiere, Premiere 2, Premiere Plus ou Kit Streamer Griff, tá tranquilo? Assim que você baixar o pacote aí no seu e-mail, você vai receber esse arquivo, tá bom? Que ele é um arquivo .rar. Caso você não saiba o que é um RAR, é só entrar aqui no Google, digitar WinRAR Download, tá bom? Daí você vai entrar aqui no site do WinRAR, baixem aqui a versão gratuita, esse aqui de botão azul. Assim que você baixar e instalar, você pode voltar aqui na pasta, clicar com o botão direito e extrair, e daí ele vai dar esse panorama aqui, depende bastante do kit que você adquiriu com a gente, tá bom? Com todas as pastas segmentadas, item por item, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai tratar aqui apenas da instalação no OBS Studio, tá bom? Caso o seu kit seja a versão estática, fique tranquilo, é o mesmo processo para a instalação, tá bom? Só desconsidere que aqui a gente vai trabalhar com o kit animado, tá? O kit em questão aqui que a gente vai instalar o Premiere Plus, mas reiterando, ele serve para qualquer pacote que você veio adquirir aqui com a gente. Tá certo? Bom, feito isso, agora você já está com o pacote aí baixado no seu computador, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter uma conta, obviamente, criada no streamlabs.com, tá bom? Para você ter acesso a essa tela aqui, que é a dashboard, /dashboard. Vocês podem acompanhar o endereço aqui em cima, porque aqui a gente vai configurar as alert boxes, tá bom? Só dar mais uma ressalva, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo uma timeline para caso você queira ir para algum item específico que você não saiba instalar, você não perder tempo assistindo o tutorial todo, tá? Esse tutorial eu vou tentar ser o mais breve possível, vou direto ao ponto. O tutorial que eu fiz no Streamlabs, que é um programa mais completo que o OBS, eu explico mais detalhes técnicos, então se você quiser ter uma vida mais tranquila na hora de configuração, eu recomendo para você o Streamlabs. O OBS ele é bom porque ele é mais leve, tá bom? Mas ele não é um programa especificamente para instalação de overlays personalizadas, tá bom? Ele é cru em umas partes, então a gente tem que fazer alguns malabarismos para que ele funcione. Tá certo? E o segundo site é aqui o Stream Elements, tá bom? Que ele também é uma plataforma de você abrir lives, mas ele é bem limitado, tá bom? Então eu recomendo sempre o Streamlabs, depois o OBS e em último caso o Stream Elements, tá bom? O OBS é legal porque ele é bem levinho para você fazer as suas live streams. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta aqui e vamos começar do início, tá bom? Tá aqui a plataforma do OBS e a gente vai começar adicionando o timer de início de live. O que eu vou ensinar aqui agora, ele serve tanto para retorno de live, final de live, então vamos começar com ele. Como é que funciona basicamente aqui? Você tem que ter cenas para sua live e fontes dentro dela. As cenas são os momentos da sua live, eu tô começando a live, eu vou bater um papo com a galera, ou eu quero um overlay específico para um momento específico, então você vai trabalhar com as cenas. E as fontes são o conteúdo que vai dentro dessa cena, tá? Então vamos começar aqui criando uma cena. Deixa eu só renomear essa daqui. Vou colocar início de live. Você pode clicar nesse botãozinho aqui de mais em adicionar cena. Para adicionar cena eu não vou fazer, que já tinham adicionado. E aqui dentro da fonte a gente clica aqui em mais e vamos vir aqui em fonte de mídia, tá? Ele vai abrir, eu vou colocar início. Okay. E daí ele vai pedir para a gente explorar o nosso Windows, tá? Então vamos clicar aqui em explorar. Eu já estou com a pasta aberta, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Vai estar tudo segmentado em pastas para você, tá? Para não ficar desorganizado. Então vamos aqui na pasta animados e vamos colocar o inicia, tá? Não se esqueçam de marcar a opção loop, porque a gente faz a animação e sempre que ela termina, ele já inicia de novo, tá? Sem que a pessoa perceba. Ele está rolando aqui o timeline do vídeo, eu vou deixar para vocês entenderem mais ou menos do que eu tô querendo dizer. Tá aí a animação do nosso amigo Brian. Daí ele tem uma transição e começa de novo. Então sempre marquem a opção looping para independente da overlay, tá bom? Porque senão ela funciona como um vídeo, na verdade. Ela vai chegar no final e não vai começar de novo. Então sempre marque a opção looping independente da overlay. E tá basicamente configurado. Para as overlays de retorno instantes e final de live, você vai fazer a mesma coisa, tá? Agora eu vou para overlay de in-game ou React. E explicando essa também serve para overlay de Just Chatting, tá? Então eu vou fazer uma só e você já consegue configurar outra. Vamos lá. Vamos vir aqui em adicionar cena. Vamos colocar overlay in game. Vamos vir aqui adicionar de novo. Fonte de mídia. In game. E tá aqui. Arquivo local. Vamos vir aqui em explorar e você selecione aqui a overlay in game.
Ok, vamos marcar aqui a opção Looping novamente. E já tá aqui a nossa overlay, tá bom? O que você vai precisar fazer? O que você vai querer fazer nessa overlay aqui? Essa aqui é uma overlay que eu recomendo para momentos específicos. Eu não recomendo que você use ela para jogos. Para isso eu vou explicar em um outro momento aqui do tutorial. Eu recomendo que você use essa overlay para, por exemplo, você está procurando uma partida no LoL, você está procurando alguma partida no Warzone, Valorant, que seja, Rainbow Six, você usa essa overlay, porque ela vai ficar com a sua cam, vai ficar com a câmera do jogo, e você também consegue colocar o chat ali, algumas pequenas informações da live, tá bom? Como, por exemplo, os rótulos de transmissão, que a gente tem ali o último sub e o último seguidor. Mas, enfim, vamos começar aqui adicionando a captura de jogo, tá? Bom, só clicar aqui em OK. Aqui na ocasião, para mim, ele não vai aparecer jogo nenhum, porque eu não tenho jogo nenhum aberto, tá? Mas caso você tenha enfim, por exemplo, você vai streamar um CSGO. Ele apareceria aqui, ó, eu quero que captura a janela específica. Então você dá OK, e daí você vai conseguir redimensionar eu vou pegar uma imagem genérica aqui só para ilustrar para vocês, só um minuto. Pronto, ó, eu peguei uma imagem aqui do Call of Duty Modern Warfare 2, mas só pra gente ter uma ideia, tá? Então você imagina que tá o seu jogo aqui, e aqui que você vai fazer? Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e vai arrastar aqui pra baixo da overlay total, tá bom? Porque daí quando você jogar ela por trás, ó, você vê que ela tá aparecendo aqui. Esses arquivos que a gente manda .webm, ele funciona como se fosse um PNG, só que de imagem, tá bom? Pra quem já trabalhou tem alguma familiaridade com software de edição de vídeo, vai entender mais ou menos esse lance aqui de você jogar as sobreposições acima e abaixo, tá? Então vamos dar um exemplo. A gente tem a imagem de in-game aqui. Você pode também vir aqui para adicionar a sua Facecam. Então seria aqui no dispositivo de captura de vídeo, tá bom? Então você consegue clicar em OK. A minha não vai aparecer porque eu estou usando o Streamlabs para fazer o tutorial aqui para vocês no OBS, tá bom? Mas aqui ele já daria a imagem da sua webcam igual a gente igual nós estamos nos falando aqui, tá bom? Então a minha não vai dar, mas eu me precavi. E eu vou colocar uma imagem top, tomando um cafezinho aqui. Tá aqui, inclusive essa foi a mesma imagem que eu usei no outro tutorial. É a mesma desculpa de sempre, vocês me desculpem. Então vamos novamente arrastar ela lá para baixo e tá aqui. Então a gente já tem a overlay 50% configurada aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai para a parte de rótulos, tá bom? O que seriam os rótulos de transmissão? Que nem eu comentei, no Streamlabs ele é um programa mais próprio para live, então a gente conseguiria fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Aqui no OBS ele não disponibiliza esses recursos, então rótulo de transmissão, o chat para você colocar na live e os alert box, você tem que meio que fazer uma gambiarra em programas terceiros, por exemplo, pegar assim, emprestado de plataformas terceirizadas e conseguir aplicar aqui, tá bom? Não é tão difícil, mas é um processo um pouco moroso. Tá? Então, enfim, vamos lá, vamos primeiro colocar o chat aqui. Para colocar o chat, a gente vai usar aquele segundo site que eu apresentei para vocês, que é o Stream Elements, tá? O streamelements.com/dashboard. Você vai logar a sua conta aqui, vai conectar ela com a Twitch, YouTube ou Facebook, que seja, e daí ela já vai conversar. Então ela já vai conseguir extrair informações da sua live para a gente aplicar aqui no OBS. Deixa eu só ver se está gravando aqui, eu não estou falando sozinho. Bom, aqui na dashboard, o que a gente vai fazer? A gente clica aqui ele provavelmente vai abrir assim, a gente vem aqui em Streaming Tools, My Overlays, e vamos clicar aqui no canto superior direito, New Overlay, tá bom? Deixa ele carregar, vocês deixem aqui 1080p mesmo. E aqui é bem simples, tá? A gente vem aqui em Add Widget, ou aqui embaixo só mesmo. E a gente vê aqui na coluna Labels, e aí depende bastante do que você vai querer colocar, tá bom? Então, por exemplo, agora eu quero colocar o último seguidor. Então, vem aqui em Follower, Last Follower, tá? E aí ele já vai dar a informação para mim aqui que o meu último seguidor foi o Shinobi BR, tá bom? E aqui a gente tem algumas configurações pro menores, mas, por exemplo, aqui em Settings na mensagem eu recomendo vocês excluírem, tá? Porque aqui na nossa overlay a gente já tem a mensagem aqui, ó, de último seguidor. Então não faz sentido a gente ter o último seguidor e ele de novo ali embaixo. Aqui a gente tem algumas configurações pormenores que a gente consegue, por exemplo, aumentar o tamanho da overlay. Peraí que eu fiz bobeira aqui. Peraí que ele retornou tudo pro estágio inicial. Deixa eu só excluir isso daqui. Aí, tá bom. Então a gente consegue aumentar aqui o tamanho. Eu recomendo para vocês que coloquem algo em torno de 800, tá? Não, 800 é bastante, tá? Deixa eu arrastar aqui ele manualmente, que assim tá bom, tá? O code 300. Isso daqui é a caixa, tá bom? Então, por exemplo, se o nome da pessoa for muito grande, ele pode ser que ele exceda aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês, ó.
Ó, e você não consegue visualizar. Então, vocês tragam isso daqui um pouquinho para cá, mais ou menos, que já tá ótimo. E aí, tranquilo, aqui é basicamente isso, tá bom? Aqui em Teste Settings, aí você tem algumas configurações pormenores. Você consegue mudar a fonte, colocar alguma fonte de preferência sua. Eu sempre recomendo a fonte Bebas Neue, tá bom? Ou a Bebas. Ela sempre vai estar aqui de fácil visualização, porque ela é uma fonte comprimida. Eu expliquei isso no tutorial, então por ela ser comprimida, se o nome da pessoa for muito grande, ela ainda consegue comportar, tá? Do que aquelas fontes achatadas e espaçadas, por exemplo, igual aqui estava. Bom, então a gente consegue vir aqui e aumentar também o tamanho. Eu recomendo que vocês deem uma aumentada, coloque em torno de 35, que se ele for muito pequeno, a gente tentar arrastar aqui dentro do OBS, ele vai ficar com baixa qualidade, tá? Então já trabalha aqui direto na fonte com qualidade alta, tá? E é basicamente isso a informação que a gente precisa, tá? Então eu vou jogar isso daqui aqui no meio, deixa eu deixar só bonitinho, que esse tamanho é mais do que necessário, tá? E aqui tem algumas configurações pormenores que vocês também podem trabalhar. Eu prefiro trabalhar assim com a fonte um pouco mais clean, tá? Na cor branca já tá ótimo. Feito isso, a gente pode clicar aqui em Save. Vamos colocar o nome da overlay aqui, ó. Último seguidor, pra gente não se perder lá. Último seguidor e clique em Save, tá? Assim que você salvar, agora a gente vai clicar em Preview, que está do lado de Save. Ele vai dar esse link pra gente, tá? Essa URL, ela é muito importante. Cliquem aqui para copiar ou só clicar dentro da caixa que ele já faz esse trabalho pra gente. E enfim, configurada essa parte, eu joguei minha câmera pro outro lado, porque senão ia ficar em cima da overlay e não ia dar para entender nada. Então vamos copiar aqui o URL, o OBS, e o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em navegador, vamos vir clicar aqui em adicionar navegador, colocar último seguidor, beleza? E aqui vai um detalhe importante, a gente vai colar o URL aqui dentro dessa caixa, e aqui em largura e altura, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 1920 por 1080 ou o tamanho do seu monitor, tá? Porque o que acontece? Se a gente deixar uma resolução muito pequena, pode ser que ele faça exatamente isso daqui, ó. Ó, ele corte o nome do seguidor, tá? Então aqui ele vem o nome total. Então é só basicamente a gente trazer para cá e daí sim, segurando o Alt, a gente vem refinando. Opa, segura o Alt. A gente vem refinando essa caixa para que ele fique uma caixa pequenininha, tá? Para na hora que você for fazer uma movimentação, você não sempre esteja arrastando essa layer do último seguidor, tá? Então a gente deixa ela bem pequenininha, só deixa ali um pouquinho maior, que aí pra gente não cair naquele... pra gente não cair naquilo que eu comentei com vocês do nome do seguidor ou inscrito ou da última doação ser um parâmetro muito alto, que daí pode ser que ele faça isso que eu acabei de comentar com vocês, dele cortar o nome da pessoa, tá bom? Então deixem a caixinha aí com uma gordurinha legal, que vai ficar tudo certo e configurado. Pô, pessoal, agora a gente vai configurar o Chatbox, tá? Mesmo esquema também, vocês entrem ali no Stream Elements, cliquem para criar uma nova overlay, e daí ele vai dar pra gente aqui exatamente nessa tela, 1080p, o mesmo esquema que a gente fez agora com os rótulos de transmissão. A gente vem aqui no canto inferior esquerdo, Stream Tools e o seu chat da stream, e é basicamente isso, tá bom? Para configurar aqui você tem algumas configurações pormenores que você consegue deixar o chat branco, deixar o chat com algumas linhas, ou até mesmo customizar, colocar um background, como eu posso dizer, próprio seu, tá bom? Mas eu gosto sempre da originalidade, então se eu voltar aqui no OBS e mandar algumas imagens não, alguns textos, ele já começa a dar aqui pra gente, tá? E daí, basicamente, já tá configurado, tá? Isso, você consegue vir aqui em texto, configurar a cor do texto, enfim, isso aí eu deixo pra vocês, só preciso de mostrar como é que faz funcionando mesmo. Feito isso, a gente consegue vir aqui em Save, colocar Chat, mesmo processo, agora vamos clicar aqui em Preview, copiar o URL, voltemos ao OBS, clica aqui em Adicionar, Navegador, Chat, daí vocês já vão ver ele funcionando. E aqui o URL copia o URL. E aqui o URL copia o URL, mesmo esquema que a gente fez nos rótulos, tá bom? E daí ele já vai carregar o chat aqui pra gente. Agora deixa eu mandar algumas mensagens para ver se já tá funcionando. Ah, ele dá um delayzinho, mas já tá funcionando sim o chat, tá? E aqui é o mesmo esquema que eu comentei com vocês a respeito do rótulo de transmissão, tá? Se vocês quiserem aumentar o chat, façam isso aqui, direto no Stream Elements, porque se vocês aumentarem o chat aqui por si só, tá vendo que ele perde qualidade, tá? Então ele destoa um pouquinho da overlay. Então aqui na ocasião, o ideal seria vocês virem diminuindo aqui, ó, tá vendo? Que a gente vai mudando os parâmetros e ele vai diminuindo. Por exemplo, eu tenho um chat pequenininho agora. Aí ele cortaria mais ou menos aqui, ó. Deixa eu segurar o Alt.
ele cortaria mais ou menos aqui e conversaria melhor com o overlay, tá? Para não ficar uma coisa desproporcional. Aí você pode alinhar direto aqui com essa imagem da Facecam, certo? Configurado, é o mesmo esquema para fazer no Just Chatting, tá? Então a gente já tem o chat configurado, bora para o próximo passo. E a próxima etapa agora é basicamente a tela que você ficará mais tempo na stream, que é a tela de game, tá? Então é bem simples, a gente vem aqui em adicionar, vamos colocar a tela de game, que é a tela que você vai ficar jogando, que imagino que seja a tela que você mais vai usar. Aqui vocês viram que já pintou a transição, mas calma que eu também vou ensinar como é que faz a configuração da transição, é o próximo passo. Vamos clicar aqui agora em adicionar, fonte de mídia, eu vou colocar Facecam, e a Facecam que eu vou colocar é basicamente a mesma que eu já estou usando nesse tutorial. Estamos aqui dentro da pasta, vamos na pasta animados, e clicamos aqui em Facecam. Lembre-se sempre de marcar loop, e tá aqui a Facecam já adicionada, tá? Daí varia bastante de jogo para jogo, tá? Por exemplo, se a gente voltar aqui na overlay de in-game, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou pegar a nossa imagem de jogo, tá? Que é a imagem do Modern Warfare 2, porque eu não tenho uma captura no momento. Vou pegar a nossa Facecam e como você já fez a configuração brevemente nessa tela, é só você copiar isso daqui e jogar lá para a tela de game com Ctrl V. Copia com Ctrl C e joga com Ctrl V, tá bom? E daí você vai redirecionar aqui a sua imagem de jogo, tá? Pode ser a captura de tela. Jogue a Facecam sempre para cima e a imagem da sua Facecam, tá bom? E aí você colocaria ela aqui, alinharia. Deixa eu ver, ela ficou mais ou menos alinhada, né? Então, deixa eu colocar aqui. E basicamente já tem isso configurado, tá bom? Agora eu vou... E aí varia bastante, tá? De como é que você faz a live, tá? Se, por exemplo, se você joga o LoL, o pessoal normalmente coloca a Facecam nesse canto aqui, que é o canto mais ou menos que sobe, porque é muita informação na tela. Se você joga o Warzone, o pessoal joga a Facecam do outro lado, porque aqui tem algumas informações importantes, tá bom? Então, vai de jogo para jogo, tá? Agora eu vou ensinar como é que faz a configuração da transição de cena, também é bem tranquilo. É bem de boa. E agora a transição de cena, tá bom? Pode ver que aqui nessas colunas a gente já tem aqui uma específica para transição de cena. Caso ela não esteja aparecendo no seu OBS, você pode vir aqui em painéis, tá? E aí vocês cliquem aqui em transições de cena, tá? Pois ó, cliquei, ele sumiu. Clicou e ele apareceu de novo, tá? Aqui na sua por padrão, se eu não me engano, ele vai estar esmaecer ou cortar. Deixa eu colocar o esmaecer aqui, ó. Você vê que ele dá uma transição de cena bem suave, tá? Inclusive é bem bacaninha, mas enfim, como você já personalizou com a gente, você vai querer usar a transição de cena criada para o seu pacote. Então, a opção que interessa pra gente aqui é a Stinger. Vamos vir aqui em propriedades dela. Aqui ele já estava selecionado, mas eu vou fazer de novo, tá? Eu não consigo excluir. Mas você vem aqui em arquivo de vídeo e aí você vai selecionar a transição de cena, tá? Aqui você vai perceber que esse valor aqui de ponto de transição ele vai estar em 0. Por que ele vai estar em 0? Assim que eu clicar na próxima cena, ele já vai trocar e daí vem a transição de cena. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Só cliquei, ó, ele trocou e daí sim me deu a transição de cena. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a transição de cena entre, a imagem de trás troque e daí a transição de cena sai, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, volta novamente aqui em propriedades e tem aqui ponto de transição, mas isso aqui varia de transição para transição, tá? Se a sua transição for uma transição de cena rápida, eu recomendo que você coloque um valor menor para ele sincar com a transição que a gente criou para você, tá? Essa daqui na ocasião eu já estou sabendo que eu já fiz um teste breve, 1500 você já consegue resolver. Então agora eu vou clicar para overlay de game. Você vê que ele entra a transição, dá o efeito e daí sim troca a cena. Ó, vou fazer de novo para vocês. E aí, novamente como eu falei, varia de transição para transição. Pode ser 1200 milissegundos, pode ser 500. Isso daí é personalizado, tá bom? E agora, para finalizar, a gente vai adicionar as alert boxes, tá? Aqui nas cenas, lembrando que... Deixa eu colocar essa... Isso, deixa eu colocar aqui que ele já tinha voltado para lá. Lembrando que as alert box você tem que colocar ela em todas as cenas, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai fazer a configuração global das alert box, então quando pingar um donate, pingar um seguidor, ele vai aparecer aqui, tá bom? Mas eu tenho que pegar esse mesmo arquivo na verdade, essa mesma fonte de navegador e adicionar para as outras cenas para as quais você quer que apareça, tá bom? Então, vamos fazer a configuração. A configuração das alert box a gente não faz aqui no Stream Elements, tá? Inclusive a gente pode até fechar porque já está tudo configurado. A gente faz aqui no Streamlabs, tá? Basicamente como é que funciona?
vocês vão entrar no Streamlabs, vocês vão entrar aqui no Streamlabs e vão se deparar com essa tela, tá? Sem essas informações, que são alguns testes que eu fiz. Vocês vêm aqui na opção caixa de alerta, tá? É a coluna Essentials, caixa de alerta. E aqui a gente tem os alertas padrões da Twitch, tá? Que agora, se eu não me engano, parece que tá aparecendo um dinossaurinho. Deixa eu remover esse arquivo aqui que eu tava fazendo a configuração breve anterior. E como é que faz pra gente fazer a configuração das alert boxes, tá? Eu vou fazer a configuração aqui do host. Pode ver que tá o zumbizinho padrão da Twitch aqui. Deixa eu ensinar pra vocês mais ou menos como é que faz. O que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro a gente precisa vir aqui no URL do widget, copiar esse URL, tá? A Twitch vai encher o seu saco aqui. A Twitch não, na verdade, o Streamlabs. A gente retorna ao OBS Studio. E agora a gente vai adicionar a fonte de navegador aqui. Então vamos vir aqui, mesmo esquema que a gente fez também lá nos chats. Navegador, vamos colocar aqui Alert Box. Ok? Vamos colar aqui. Basicamente está configurado o Alert Boxes. Basicamente está configurado o Alert Box, mas ele está padronizado, tá? Ainda não está personalizado. Então se a gente vir aqui, ó, e testar o host, deixa eu deixar ele numa visualização rápida para a gente conseguir pegar. Testar o host, ele já dá aquele barulhinho padrão da Twitch e já fez a interação aqui, tá bom? Mas obviamente a gente quer fazer personalizado isso daqui. Então vamos regressar aqui, ó. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui no layout e colocar central, tá? Porque é para o texto cair direto dentro da animação. A gente já faz ela em proporções e dimensões certinho para cair dentro do texto, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em imagem, aí tem aqui, ó, deixa eu subir aqui, senão pode subir para vocês. Select imagem, vamos clicar aqui, uploads, e a gente pode carregar e arrastar aqui, tá? Então vamos vir aqui na pasta do kit, alert box, e bom, tá aqui o alert box do host. Vamos arrastar ele para cá e jogar ele aqui, tá? A gente trabalha, igual eu falei no começo do tutorial, com o formato WebM, tá? Então ele vai ficar transparente. Ele não dá visualização aqui, mas ele tá funcionando sim, tá? Deixa eu só ver se é esse aqui mesmo. Se é esse de baixo, que deve ser esse de baixo aqui, né? Tá, vamos testar. E a gente pode salvar aqui e, enfim, vamos fazer o teste. Antes disso, eu vou vir aqui em configurações de fonte, eu sempre recomendo que vocês usem a Bebasneo, que eu já comentei lá no rótulo de transmissão. Deixa eu dar uma diminuidinha no tamanho dela só, para metade disso aqui. E daí vocês podem configurar a cor do texto, por exemplo, aqui a cor do texto que vai aparecer lá, o alerta fundo é preto, acho que tá bom o branco. E o realce, vamos colocar aqui um roxo, tá bom? E aí vocês podem ir abrindo aqui e mexendo vocês, tá? Como eu falei, o objetivo do vídeo aqui é a funcionalidade, mas dá para personalizar bastante coisa, tá? Deixa eu ver, o host mandou. Aí ele vai dar, bom, enfim, tal pessoa mandou 5 viewers, exemplo, né? Que é o host, basicamente é o gank, né? Então vamos salvar a configuração aqui. E, enfim, esse é um modelo de mensagem, tá? Que você pode personalizar. Você pode fazer isso na donate também. Fulano fortaleceu, aí tem a quantidade, você coloca fortaleceu com 500 e aí depois ele vem em reais, tá? Então você pode fazer essa brincadeira de gírias que se você tiver na sua Twitch, pode ficar legal. Mas vamos testar e chega de enrolação. Vamos vir aqui em testar host, deixa eu deixar ele aqui certo para eu já conseguir fazer o alt tab, testar host. E tá lá, ó. Viu que ele já caiu e o host tá configurado. Então vamos ver que ele já caiu direto dentro da caixinha do Alert Box, tá? E basicamente é isso. Aí o que eu falei para vocês? A parte chata dessa configuração é que você precisa fazer um a um, tá? Então a gente configurou para o host. Aí você precisa vir fazer essa mesma configuração para os bits. Precisa vir fazer essa mesma configuração para o RAID, para o seguidor. Porque são arquivos separados, né? Cada arquivo ele tem uma funcionalidade e cada funcionalidade tem uma interação da Twitch junto com você. Então tem que fazer isso para cada um. Tá? Só não se esquece de habilitar aqui o layout e deixar ele centralizado para que o texto caia dentro da alerta, tá bom? E aí o que eu comentei com vocês que você tem que fazer em todas as cenas é isso daqui, ó. Por exemplo, a gente fez pingar o alert box na overlay de in-game. Então eu vou copiar aqui com o Ctrl C, ou clicar aqui e copiar. Agora vamos na overlay de game, aquela que você vai estar jogando, e essa aqui é a overlay bacana para pingar os alert box. Aqui eu consigo dar um Ctrl V. Deixa eu diminuir um pouquinho o alerta e deixar para ele cair aqui em cima, tá? Então vamos fazer o teste lá de novo. Ó, testar host. Ó, viu que ele já caiu lá e está configurado. Certo? Então é isso, pessoal. Basicamente essa configuração aí. Desculpe tomar o tempo de vocês. É que, enfim, aqui
No OBS é um pouquinho mais complicado de você fazer essa configuração, mas vai pouco a pouco e você consegue fazer sim, tá bom? E é isso aí. Excelentes lives para você e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se tiver algum amigo que tiver com dúvida de como fazer a configuração da stream, pode mandar esse vídeo, fica à vontade, tá? O intuito é sempre ajudar, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.